Olá, tudo bem? Eu me chamo Laiana Damasceno, sou jornalista e este é o terceiro episódio do Égua do Papo especial de Sírio. Um papo dinâmico, mas com muita fé, com muita expectativa e para a gente falar da maior festa católica do mundo, que é o Sírio. Tá? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir que você se inscreva, que você compartilhe, que você dê o seu feedback, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, segue o Portal Roma News nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as nossas redes sociais, tem notícias o dia inteiro para você ficar bem informado. E aqui comigo, para fazer parte dessa roda de conversa, mais uma vez, Andrei, que também é jornalista. Muito obrigada, meu amigo, por participar desse bate-papo, né? Lembrando que este é um podcast patrocinado pela Prefeitura de Parauapebas, Máxima Segurança, com o apoio do Instituto Cultural Vale e Poste Engenharia. Agora vamos começar o nosso bate-papo. E olha, para a gente falar sobre o Manto e Berlinda, eu recebo aqui duas pessoas muito especiais que vão falar um pouco aí. A gente vai tentar arrancar alguma coisa deles aí. Bora ver o que a gente consegue. E eles também vão contar um pouquinho da experiência deles. Como é que foi, desde a primeira vez, né, até hoje, né, essa confecção, essa criação, que é uma coisa que... E é um momento, eu tenho certeza que, não só para mim, mas como para eles que participam disso, deve ser um momento muito especial e bem esperado por eles. Aline Folha, Oi. Né, que ela é ilustradora e desenhou o manto. Essa é a terceira vez, né, que a Aline desenhou um manto, 2016, 2017 e este ano de 2022. É isso, né, Aline? É isso mesmo. Né? Que bom. E aqui também comigo, o Vando Nascimento, né? Este é o terceiro ano que decora a Berlinda, principal do Sírio e também a da trasladação, não é isso, Vando? Agora, olha, eu quero saber de vocês, como é que foi esse convite, né? A primeira vez para vocês decorarem. Eu acredito que não foi uma coisa esperada, né? Tenha sido uma coisa bem inesperada para vocês. Como é que vocês se sentiram com o convite? Como é que chegou até vocês? Conta para mim. Bom, dessa vez, né, eu acho que eu já desenhei outras duas vezes, então essa é a terceira. Acho que o convite, ele vem como uma surpresa. O primeiro veio como uma surpresa, o segundo eu já esperava mais ou menos. Esse veio surpreendendo totalmente, eu realmente não esperava. Eu acho que em cada momento, esse convite, ele vem com uma sensação diferente, sabe? Ali no primeiro era muito medo, um medo absurdo, porque eu não sabia, não conhecia, nunca passou pela minha cabeça criar o manto oficial do Sírio, né? Mas aí fica aquele medo absurdo, depois a gente vai entendendo o que vai acalmando, né? Vem um estudo, eu estudo muito pra fazer, pra criar. E aí quando tu estudas, tu já consegue... Ok, agora eu já sei onde eu tô pisando. Sente mais firme, né? Já fica um pouco mais tranquilo. Existe frio na barriga? Sempre. E nesse, agora, eu não tive aquele medo que eu tive no primeiro, né? Pra mim, ele veio num momento muito especial, porque eu tava grávida do meu primeiro filho. E foi uma gravidez, assim, pela qual eu lutei muito, sabe? Foi muito difícil. E o meu medo, na verdade, é porque eu tava no auge dos enjoos, passando super mal. Eu não conseguia trabalhar. E aí eu fiquei com medo de não dar conta, porque eu realmente passava muito mal. Mas aí eu pensei, cara, olha o tema do Sírio desse ano, né? Que é Maria, Mãe e Mestra. E eu sou professora também. Aí eu pensei, como que eu não vou aceitar? Tudo a ver Vou ter que com aceitar. Aí me chamaram ali no final de fevereiro, realmente de forma muito inesperada. E aí, em março, a partir de março, eu já comecei os estudos e comecei a criar. E Aline, essa criação é em cima da temática do Sírio, né? Que a gente sabe, mas eles dão assim... Aline, eu quero assim, assim, assim. Ou eles te deixam livre para criar. Não, eles deixam livre para criar. A gente faz reuniões em que é passado pra gente algumas diretrizes, tipo, olha, a gente quer ir num caminho de um manto mais assim, mais X, ou de um manto mais dessa forma aqui.
Aí eu sempre pergunto, tem algum símbolo religioso que vocês querem que esteja presente na criação, no desenho? Sempre faço essa pergunta, porque eu não crio enquanto religiosa. Eu faço questão, inclusive, de dizer isso. Eu crio enquanto artista. Então, eu levo ali pro manto a minha linguagem artística, a minha assim, e a minha linguagem, o meu estilo também, né? Para que aquilo tenha para que eu possa me identificar também com essa missão que eu recebo, né? Então, eu faço questão de deixar isso muito claro. Eu não sou conhecedora dos símbolos religiosos. E se precisa ter algum, eles precisam me dizer para que eu possa adequar a mensagem a mensagem do tema, né? Porque a gente recebe um texto, eu recebo um texto para estudar e eu vou atrás de mais coisas para estudar e a partir daquilo que eu leio, eu tiro a mensagem que eu quero a criação, passar ali no manto, né? E aí os símbolos que pedem, se houver, né? Aí eu tenho que encaixar a minha mensagem com ele. E para você, né? Como é que foi esse convite, o primeiro convite da decoração? Sempre é muito especial, né? Como a Aline falou. Tu imagina você no meio de vários profissionais, né? Ser escolhido para essa missão, porque como eu acho que é uma missão que você tem ali naquele momento, né? E é sempre muito especial esse friozinho, sempre acontece verdadeiramente, né? Até você concluir, né, esse projeto que esteja tudo dentro do que se foi programado, existe uma preocupação muito grande, né? Porque assim, você tem ali praticamente o mundo vendo esse trabalho. Então, ele precisa ser muito primoroso, né? A gente tem, vamos dizer assim, no mesmo processo, quando a gente reúne, né, algumas vezes dentro do processo do projeto, faz teste com o material que pensa ser utilizado para ver resistência, para ver qualidade, para ver o efeito, né? Porque nós temos um efeito da berlinda à noite e temos um efeito da berlinda dia. Então isso é muito pensado, né? E existe até um fator, por exemplo, a berlinda, dependendo da cor que ela estiver, se ela passar numa sombra, tu vais ver uma cor. Se ela passar no sol... E tudo isso vocês testam? Então, tudo isso é pensado, tudo isso é testado, entendeu? Para que o projeto esteja no máximo fiel ao que se foi, né, pensado em relação ao trabalho decorativo. E a escolha do próprio material. Né, essa escolha do material, das cores, ela é em cima de quê? A diretoria da festa que fala para você, olha, a gente quer tal cor, ou então... a gente tem esse norte em relação à cor, e até em relação ao que vai estar sendo produzido no manto, né? O projeto do manto, ele tem uma influência em relação a essa tonalidade das flores da berlinda. Porque ele precisa estar de alguma forma em harmonia. Então, né? Tu tens acesso ao manto? Não, como é que... não temos acesso ao manto. A gente tem acesso a algumas miçanguinhas. Algumas dicas, né? Algumas dicas, algumas miçanguinhas que vão estar sendo trabalhadas, né? Mas ao manto a gente não tem o acesso. Entendi. É bem o que ela falou, né? Retornando, vamos dizer assim, uma conversa que a gente teve no primeiro momento. A rotatividade de pessoas que trabalham na decoração do berlinda e também na questão do manto, né? Quem olha o trabalho pensa que todo ano é o Paulo, por exemplo, que decora a berlinda. Esse ano não, é o Vando que vai decorar a berlinda. Então, é isso que a Aline estava falando ainda há pouco, de ter a oportunidade de dar o espaço para outras pessoas, para outros profissionais, para mostrar o trabalho também. A gente fica, como eu te falo, em particular eu fico muito, 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 assim, me sinto abençoado por isso. Pelo projeto que a gente tem como profissional dentro da cidade, acho que é um trabalho, quando você recebe, acho que, tipo assim, te dá um carimbo de... Esse é um profissional que se garante, né? Porque assim, porque é de muita responsabilidade, né? Mas acho também muito bacana quando existe outro profissional tendo essa oportunidade, que existem muitas pessoas que eu mesmo, principalmente da minha área
eu sou um decorador florista. Então, para um florista, um artista floral, é o ápice, né? Sim. Não existe algo maior que ele possa produzir que a Berlinda do Círio, de Nazaré. E Aline, como é que funciona esse processo de criação, né? Tu desenhas, ok, a gente já sabe que é você que desenha. Mas e aí, na parte de confecção, tu pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Tá. Ele começa, né, vai ali no convite para quem desenha e quem borda. Às vezes é a mesma pessoa. A dona Estela, nas outras vezes em que ela criou, ela que desenhou também. Mas aí começa ali comigo. Eu estudo bastante, faço visita na Basílica, e parece que essa visita, porque quando eu vou à Basílica fazer a visita, é tipo uma pesquisa de campo. Sim, tem que Eu vou rolar, lá né? na Basílica, já é no final já estudei aquele tema todo. Aí eu vou lá e parece que é ali que Dá um start. dá um estalo, assim, é isso, eu vou Que usar tem que colocar. isso, eu quero assim, blá, 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 blá. E eu sempre pego alguma coisinha dali, sempre pego. Vamos lá na Basílica pegar alguma Ah, coisa que ela coloca no manto desse É ano. muita Olha, coisa. pra descobrir. E assim, Muito detalhe. nunca é exatamente, no meu processo, né? Nunca é exatamente o que tá ali. Mas aí, depois disso, eu começo a fazer vários rascunhos. Esse ano foram muitos rascunhos mesmo. Foi o ano que eu mais fiz rascunho. Aí eu mando os rascunhos pra coordenação Sim. do Círio e eles vão avaliar aquilo e aí escolhem um. Aí, a partir daquele rascunho escolhido, que é um rascunho em preto e branco, não tem nem Não tem cores, cor, não tem nada. A partir daquilo, eu faço o desenho em tamanho real do manto, que é bem grande. Eu acho que a largura dele chega a 1 metro, quase 1 metro. 1 metro de De largura largura. e de altura. A de altura já não Eu lembro. acho que deve ser 28 centímetros ou 20? mais. Não, 30 centímetros. Não, Não, é mais. bem Sério? É, uns 50 e pouco. É. Sério? Grande, né? Aí eu passo o desenho pro tamanho real. E aí a gente vai reunindo, começa a reunir com já todo mundo, né, que tá envolvido no processo. Eu ali no desenho, Dona Estela na confecção. no bordado, né, na Sim. confecção. E aí, nesse momento dessa reunião, tá a coordenação também. E a gente começa a discutir cores. Pode ser que eles queiram que tenha uma certa cor, porque simboliza tal coisa do tema do Círio, né? Mas pode ser que não. E a gente escolhe ali, vai escolhendo juntos. Esse ano a gente escolheu juntos as cores, né? E aí faço a pintura. Quando eu entrego o manto todo pronto, desenhado, esse manto vai para Dona Estela, para que ela inicie a confecção dele, né? Inicie os testes de bordado. Na verdade, quando eu entrego esse manto, elas vão atrás dos materiais para fazer, né? Para confeccionar. Aí eles viajam para São Paulo, compram os O materiais. material é lá. comprado para São Paulo. É comprado lá. E aí viajaram para lá, Dona Estela e a Silvia, né? Foram para lá e compraram os materiais, porque aí elas têm que fazer aproximar as cores que estão no desenho. Aí, dali, a Dona Estela faz vários testes e vai mostrando pra gente, né? Pra gente ir discutindo juntos. Olha, isso daqui acho que fica mais legal e tal. Então, é um processo bem em equipe processo em mesmo. equipe, já ia falar. Eu acredito muito que esse manto, ele é uma cocriação. Por quê? Porque ele passa por linguagens artísticas, né? Tipo, eu começo ali no desenho, mas o manto não tem condições dele ficar exatamente ali como desenhado. Mas tu achas que muda muito, né? Do que tu deixou no papel pra quando tu vê ali, ela já toda A vestida, ideia tá ali. né? A ideia está ali. O que pode mudar mais é com relação aos traços do desenho, ao sombreamento que tá ali no desenho. Porque aí seria algo muito minucioso fazer igualzinho o desenho e talvez nem tivesse um efeito visual, porque isso tem que
a gente tem que levar em consideração também, né? Que pedras usar, que tipo de ponto fazer para que aquilo tenha um máximo efeito visual. E aí, nesse momento, eu acho isso super importante. A parte do bordado também tem a liberdade artística dela, né? A dona Estela teve a liberdade artística dela para interpretar o meu desenho para a linguagem do bordado. Acho super importante, Mas por claro, isso que eu mas acho que é uma isso tudo cocriação. rola uma conversa, né, entre Rola, vocês, sempre, né, para sempre. até mesmo fazer essa adaptação para que não fuja muito do que tu Sim, criastes, né? Isso. sim. O Vano falou sobre a questão das cores das flores, da questão da sombra, Então, do sol e tal. Já ia se tu for perguntar. fazer um parâmetro, tem muito a ver com a questão do manto, todo esse processo, né? Por exemplo, eu lido com algo que é natural. Sim, Então, no meu desenho existe uma cor que eu imagino, né, ali, mas ao natural, aquela cor não é tão fiel àquela cor que está ali no desenho, né? Que é uma cor que eu vou estar colorindo com um lápis, com uma. entendi. Quando você passa para o natural, ela vai ter uma variaçãozinha, ou para menos ou para mais, né? Ele passa o processo de transformação do desenho para o real, ele tem essa variação também, entendeu? E qual foi o que ficou mais, assim, de de todas as meninas que tu decoraste? Qual foi que ficou mais fiel, Pra assim, ter bem parecido, do jeito que tu imaginaste, por A exemplo? primeira, que foi em 2013, ela ficou muito fiel ao desenho e principalmente por um detalhe dela, que foram aquelas guirlandas de esquina, que nunca tinha sido usada. eu Geralmente, a berlinda ela vem com aquele movimento de queda, né? Tipo, Sim. meio cascata. Quando a gente projetou aquela guirlanda de esquina, que ela foi colocada na madrugada para vir no cílio, né? Porque ela não foi com ela na trasladação, Sim. ela foi colocada para vir já no cílio. Ela foi feito todo um teste de peso, onde ela não poderia encobrir a estrutura da berlinda, que a gente tem muito essa preocupação também de não fechar, né, Sim. a estrutura, que é muito bonita, e tirar a beleza. Então, em relação a esse detalhe, existe essa preocupação. Então, assim, foi feito vários testes de como ela iria ficar fixada. Por exemplo, a berlinda ela trepida em alguns Sim, espaços no decorrer. Então, assim, Pra não se cair, né? aquela guirlanda ia fazer algum pra ela movimento, aguentar, né? né? Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. E assim, eu olho para esse projeto hoje, ele foi muito fiel ao que foi planejado, sabe? E diferente de tudo que já tinha sido feito em relação à berlinda. Então, isso é gratificante quando tu vê a tua ideia ali, de alguma forma. E é engraçado que se tu revive isso há alguns anos, porque ela faz parte de uma chamada de alguma empresa que tá passando agora, e ela passa, né? Ah, Aí tu sim. fica assim, Nossa, tu fica eu namorando. foi minha equipe que decorou. É muito Né? gratificante, É muito né? gratificante. Imagino. Eu acho que é muito. Assim, o trabalho, a gente entende que, por exemplo, a confecção do manto, ele tem um desenho e tem a produção, né? Então, o trabalho da Aline, ela é de desenhar. E a da Estela é de bordar. Vamos supor, ela tem uma miçanga ali que a Aline, por exemplo, não conhece. Então, acho que por isso que rola esse teste, né? Porque tem umas miçangas que elas dão mais ali do que uma outra cor que ela tinha colocado. E a questão da berlinda, eu ia até te perguntar. À noite, são cores mais claras, né? Geralmente a Nunca gente foi usado tende, cores mais escuras, por né? tons mais claros, porque o tom escuro à noite some, né? Sim. E além disso, o recurso de iluminação dela favorece muito, né? Porque se não tiver o recurso de iluminação, ela também não teria esse efeito, né? Porque à noite a sombra ia tirar muito Sim. por mais que fosse claro, né, o tom. De sábado para domingo, não troca a berlinda, né? Tipo, tira todas as flores, só Só a alguns decoração. pontos, vamos dizer A assim. gente vem durante um tempo, por causa do tempo de trabalho, que às vezes, dependendo da chegada dela na trasladação, a gente tem um período corrido. Demora né? quanto tempo, mais ou menos, pra decorar a berlinda? A gente, nesse processo, a gente começou, devido às experiências, começou a se organizar com bastante antecedência, né? Por exemplo, ela leva uma estrutura que é uma base floral, que é onde a gente trabalha a flor, que conserva.
Então, essa estrutura, geralmente a gente trabalhava no dia. Hoje a gente já está trabalhando ela com mais antecedência para que, vamos dizer assim, no sábado a gente já comece a entrar com a parte de flores, né? E ganhe esse tempo, porque o tempo é muito corrido e a gente tem um horário para entregar. Porque Ainda senão mais tu se atrasa. tratando do sábado pro domingo, É, né? Porque a é. trasladação normalmente acaba já bem tarde da noite e no outro dia o Círio, que é a procissão começa às 7 da manhã, né? Então E vocês eles, têm um período muito então, curto. dependendo do horário que ela chega lá, a gente já está esperando para dar início a essa. Aí tira toda aquela decoração da Então, trasladação. Antigamente, Ou vocês existia usam- um processo, né, de alguns profissionais, até o próprio Gilmar, que foi uma pessoa que fez muito tempo a Berlinda, né? Ele fazia muito esse processo de mudança total. Sim. Só que isso demanda um tempo muito grande, né? Então, assim, e eles recebem a Berlinda 5 horas da madrugada, a gente já tem que estar com ela pronta. Porque eles já chegam para, né, levar. Então, a gente vem trabalhando um processo de mudança que não precisa tirar esse material. A gente, vamos dizer, agrega, né, um outro material que muda completamente esse aspecto dela. Então, a sensação que você tem é que foi retirado tudo. Eu achava que vocês, tipo, limpavam Não, ela e já faziam foi- uma Já foi decoração tipo, feito, do zero. mas hoje a gente né? Não, né? tenta, até por uma questão mesmo custo de também. custo, É. né? Sim. Porque se existe um volume muito grande de material para usar. Então, até na questão de custo mesmo, ele favorece essa nova forma, né, Entendi. de trabalhar ela para o Círio. E você, Aline, qual foi o manto, assim, que tu olhar e dizer assim, nossa, ficou muito parecido, então tá, assim, fiel demais ao que eu desenhei? Assim, qual foi o ano que tu achaste isso? Eu vou sempre falar dos 2 primeiros, porque eu não posso falar nada deste. Acho que não pode falar Acho que não viste ainda, Só né? podia dar uma dica, assim, de repente. Então, nos 2 primeiros, né, pensando nisso, em qual foi o que manteve, que eu acho assim que dá até para enxergar os traços Sim. e o degradê das cores que eu utilizei, foi o primeiro. O primeiro ficou assim, parece desenhado, realmente parece desenhado. Agora eu amo todos os 2, amo todos os 3, na verdade. E qual foi o trabalho, assim, que mais mexeu com vocês? Né? Qual foi o ano que vocês falaram assim, nossa, né, que vocês fizeram todo esse trabalho, mas no final foi uma emoção, assim, muito maior, por exemplo, de todos que vocês já confeccionaram? Eu acho que essa emoção, ela se renova. É? Não tem um que tenha sido mais. Em cada momento tem uma emoção tem algo que te toca muito naquele processo, né? No primeiro foi aquela surpresa, assim, como que eu vou fazer, fui convidada para fazer isso. Então, o que me tocou muito ali foi a novidade do negócio, né? A primeira vez que eu tô criando o manto de Nossa Senhora. Então, esse primeiro foi isso. O segundo, já tinha um friozinho na barriga, já passou aquele medo todo, mas naquele momento, eu estava criando, eu levei 24 horas, eu lembro bemzinho disso, eu levei 24 horas para desenhar e pintar o manto do tamanho real. Isso é assim, 24 horas mesmo, sem parar, eu parava para comer. E aí eu lembro que eu tinha uma tia que tava muito doente, assim, com câncer e tava fazendo tratamento. E eu dediquei a ela, nesse dia inteiro, eu dediquei a ela aquele desenho. O desenho pra mim foi uma oração. Então, pra mim aquilo foi super emocionante. Inclusive porque depois ela ficou curada. Nossa! E eu acho, isso pra mim essa é uma coisa que eu acho incrível. Não, óbvio que não é por mim nem nada, né? Mas é muito legal quando você dedica algo a alguém e você vê aquilo dando certo, né? E nesse terceiro, como eu te falei, eu tava grávida. Então a emoção desse terceiro foi eu estar grávida, é uma coisa que eu queria muito e que eu realmente coloquei essa gravidez nas mãos de Nossa Senhora. E aí eu me vi criando o manto com o tema que é Maria, Mãe e Mestra.
Pra mim, aquilo assim, então, como tu pode ver, são emoções diferentes. É por isso que eu acho que é uma emoção que se renova, né? Então, Não tem querendo ou um não, que toda é. vez que tu criaste, desenhaste o manto, tipo, tu tens uma história de Tem fato, uma história, né, pra contar, né? Porque claro. muita gente acha que, vamos só desenhar o manto, Não é. né? Não é o objetivo, Não assim. Não é, É uma né? entrega muito É. louca. Você fica imerso naquilo. Pra eu desenhar, eu tenho que estar tranquila. Eu já digo, não me estressem hoje. É verdade. Porque tu tem que estar tranquilo, tem que criar um ambiente. É uma entrega muito Eu grande. acho que isso é uma verdade. Você tem que se abstrair de tudo. De assim. tudo. Sim. Não é uma coisa objetiva. Não tem essa objetividade. É algo completamente da ordem do sensível, sabe? Não é da ordem Não. do aqui, Não. da matéria. É a mesma coisa com A decoração? flor E da a pele. decoração, como é? Então, tem muito a ver isso. Eu acho que, como ela diz, ela se renova. Sim. Para mim, a de 2020, da live, ela teve uma carga emocional bem maior. Porque, assim, por todo momento que a gente No estava período vivendo, de assim, pandemia, tá todo mundo, né? né, assim, com a sensibilidade à flor da pele, tinha todo um significado naquele momento. E o projeto que foi colocado, do que a gente almejava, né, até pela situação do momento, que era tipo assim, essa sensação de céu, de paz, e eu fazer uma opção por uma flor que ela é muito sensível ao nosso clima, existia também uma grande preocupação em relação a isso. E, por exemplo, essa flor ela vem geralmente, por exemplo, uma flor que não temos aqui nem na região e nem próximo, que nós temos fornecedores aqui que vêm de Fortaleza também. Só que a gente utiliza a hortênsia que vem já do sul. E a hortênsia ela é uma flor que ela é muito sensível ao nosso clima. Tudo bem, vem a hortênsia. E a gente recebe ela via aéreo, em caixas. Quando essa flor chegou aqui, que a gente abria as caixas, ela fumaçava. Nossa! Porque assim, tempo Abafou. de dentro da caixa e ela sofre um processo de fermentação, né? Ela vai suando, vai. Então, assim, foi um desespero. Nossa Senhora! Aí Já pensou? corre para o processo que geralmente se indica fazer num caso desse. Balde com gelo, Pra coloca manter ela. todas as hortênsias. Gente, parece assim que foi um processo de bênção, sabe? Assim, elas Floresceram. floresceram dentro do espaço. Gente. Ao que legal. ponto de a semana depois da live a Berlinda foi pro espaço lá Sim. do campo. Sim. Que Ao inclusive ponto de eu muito fazer sol. 3 reposições dessa mesma flor até o dia que ela foi literalmente tirada lá do campo. A mesma Nossa flor. Senhora. Aline, Vando, pra gente terminar aqui o nosso papo, né? Eu queria que vocês falassem, assim, resumidamente, o que significa pra vocês esse trabalho, né? O que significa pra você, Aline, desenhar um manto e pra você decorar a Berlinda? Que difícil essa pergunta, né? O que significa pra mim desenhar o manto? Para mim é uma missão linda em que eu posso agradecer enquanto eu tô desenhando aquilo, o manto, como eu falei anteriormente, né? Para mim ele é uma oração. Então é um momento em que eu posso agradecer por todas as bênçãos e as graças que eu recebi de Nossa Senhora. Então, para mim, é esse momento, assim, sabe? O manto, para mim, ele é isso. É uma missão que eu recebo com todo o meu coração e uma missão para que eu possa agradecer mesmo. Eu realizo com gratidão. E você? Pura gratidão. Eu acho assim, pra gente que recebe esse convite, né, para participar, o resumo é só gratidão, porque não tem outra palavra que vá descrever, né, assim, para mim que veio para Belém, né, do interior, nananana, com todo um processo, chegar hoje aqui, né, e ser confiado esse trabalho é só gratidão.
É isso. Gratidão também. Gratidão a vocês por terem participado do nosso bate-papo. Gratidão por vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas tinham, né? Acho que a partir desse episódio não vão mais ter dúvidas sobre quem faz, sobre quem confecciona, qual é a experiência, né? É importante falar que tudo que é decoração, desenho, tudo é confeccionado, tudo é pensado aqui entre nós paraenses, né? E deixar isso bem claro que aqui nós temos artistas assim, maravilhosos, incríveis, né? E eu quero isso, eu quero mostrar e a gente vai conseguir a partir de muitos né? outros bate-papos, de alguma forma, entrevistas. Então isso é importante frisar, que nós temos aqui artistas assim incríveis, né? Andrei, muito obrigada mais uma vez, tá? Lembrando que este é um podcast patrocinado pela Prefeitura de Parauapebas, máxima segurança, com o apoio de Instituto Cultural Vale e Porte e Engenharia. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo até o final, tá bom? E até sexta que vem. Realização Roma News. Oferecimento Prefeitura de Parauapebas. Aqui tem força, aqui tem trabalho. Bampará no Sírio. O preço incalculável da fé. Patrocínio Máxima Segurança. Com você por uma vida mais tranquila. Equatorial. A energia do Sírio voltou às ruas. Cíntia Charone, uma vida dedicada à vida das pessoas. Porte Engenharia, 30 anos desenvolvendo novos conceitos. Apoio Instituto Cultural Vale, onde tem cultura, a Vale está.